Você já se perguntou o que Jesus comia durante sua vida na Terra? Será que ele tinha preferências alimentares? Comer o que a maioria das pessoas comeria naquela época? Ou será que, como muitos imaginam, ele tinha algum tipo de dieta especial? A resposta pode te surpreender. A comida de Jesus não era apenas uma questão de necessidade, mas de cultura, tradição e significado espiritual. E o mais interessante é que as escolhas alimentares dele nos falam muito mais sobre o reino de Deus do que você imagina. Vamos começar com o básico. A comida em Israel no tempo de Jesus era simples, mas cheia de significado. As refeições eram um momento de comunhão, de compartilhar com os outros, de simbolizar a solidariedade e o partilhar o pão. O tipo de comida que Jesus comia não estava apenas ligado ao sustento físico, mas tinha um propósito espiritual profundo. Por exemplo, o pão era um alimento central. O pão em Jesus' tempo não era apenas para alimentar o corpo, mas para ensinar uma lição poderosa. Quando ele disse, "Eu sou o pão da vida", João 6,35, ele estava se referindo a algo mais profundo do que simplesmente o pão físico. Mas o que Jesus realmente comia? A resposta está em como ele vivia e o contexto cultural da época. No primeiro século, as pessoas comiam basicamente o que a terra oferecia, como pão de cevada, peixes, azeite, azeitonas e, claro, frutas e legumes da região. Imagina uma mesa simples com pães, frutas da estação, um pouco de peixe. Um alimento básico para muitos naquela época, especialmente na região da Galileia, que estava à beira do mar. O peixe, particularmente, tinha um grande significado, já que muitos pescadores viviam da captura de peixe para o sustento da família e da comunidade. E é interessante porque, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes para alimentar a multidão, ele estava, além de realizar um milagre, também demonstrando a generosidade de Deus ao prover o suficiente para todos. E o que mais? Vamos falar sobre a ceia pascal, que é um dos momentos mais significativos da vida de Jesus. Naquela noite, o cordeiro pascal era servido, um prato cheio de simbolismo, pois remonta à noite em que os israelitas comemoraram a libertação do Egito, quando os primeiros filhos foram salvos pela marca do sangue do cordeiro nas portas. Jesus, ao participar da ceia pascal, não estava apenas comendo uma refeição tradicional. Ele estava preparando o terreno para revelar o sacrifício definitivo que ele próprio seria. Você consegue perceber que, ao comer, Jesus não estava apenas se alimentando fisicamente. Cada refeição tinha um significado profundo, que apontava para algo muito maior, algo que mudaria a história da humanidade. Agora, há uma parte da alimentação de Jesus que muitas pessoas não sabem, e ela vai te chocar. Vamos descobrir o que mais ele comia, como isso impacta a maneira como vemos a alimentação hoje e como essas escolhas alimentares nos ajudam a entender o que ele estava realmente ensinando através do seu exemplo. Você sabia que uma das principais fontes de alimentação de Jesus era o pão de cevada? Naquela época, o pão era um dos alimentos mais básicos, consumido por praticamente todos. Mas, mais do que apenas sustentar o corpo, o pão tinha um significado espiritual profundo. Quando Jesus disse, "Eu sou o pão da vida", João 6,35, ele estava nos ensinando que, assim como o pão nutre o corpo, ele é o único que pode nutrir a alma, trazendo vida eterna. E o que mais Jesus comia? Vamos falar sobre o azeite de oliva. O azeite era essencial na dieta diária do povo judeu. Ele era usado para cozinhar, para temperar alimentos e até mesmo como um remédio. Além disso, o azeite também era utilizado em rituais sagrados, como a unção dos reis e sacerdotes. Quando Jesus ungiu os olhos de um cego, João 9,6, ele estava cumprindo um simbolismo profundo de cura e restauração. O azeite, portanto, não era apenas um alimento.
Ele também representava o Espírito Santo, o toque divino que traz cura e santificação. Agora, aqui vai algo interessante. O peixe era outro alimento muito comum nas refeições de Jesus, especialmente porque ele viveu perto do Mar da Galileia, uma região rica em pesca. E o peixe também tinha um significado simbólico importante. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes para alimentar as multidões, ele estava nos ensinando sobre a abundância de Deus. Em um momento de escassez, Deus proveu de maneira sobrenatural. E ao alimentar com pão e peixe, ele estava preparando o terreno para algo ainda mais profundo. Ele é o pão e o peixe que alimentam a alma. Agora, muitos não sabem que Jesus também comia mel. Sim, mel, um alimento doce e nutritivo, que não só fazia parte da dieta, mas também simbolizava o doce prazer da comunhão com Deus. Em Mateus 3:4, lemos que João Batista comia gafanhotos e mel silvestre. Jesus provavelmente compartilhou dessa mesma alimentação simples, mostrando-nos que, mesmo em sua simplicidade, havia uma delícia espiritual em se alimentar de Deus e das bênçãos mais naturais que Ele cria. E o que isso nos ensina? Jesus não apenas nos deu seu corpo como alimento espiritual através do pão e do peixe. Ele também nos ensina que a comida simples e natural tem grande valor diante de Deus. Não é o quanto comemos ou o quão elaborada é nossa refeição que importa, mas a atitude de gratidão e serviço a Deus em cada refeição. Quando comemos, devemos lembrar de nutrir nossa alma, assim como nosso corpo. Mas aqui vem o choque. Em sua época, Jesus não comia carne de porco. Na verdade, como judeu, ele seguia as leis alimentares da Torá, que proibiam o consumo de carne de porco, entre outros alimentos impuros. Essa prática de obedecer às regras alimentares não era apenas uma questão de tradição, mas uma questão de pureza espiritual. E por mais que a alimentação de Jesus tenha sido simples, ele nos ensina que não se trata apenas do que colocamos no corpo, mas de como nossa alimentação está alinhada com os valores de Deus. A alimentação de Jesus, então, não é apenas uma questão de dieta, mas de ensinamentos espirituais profundos. Cada alimento que ele consumia trazia consigo um significado profundo, revelando verdades sobre a vida, a fé e o reino de Deus. E ao fazer essas escolhas, Jesus não apenas se alimentava fisicamente, mas também nos ensinava a nutrir nossas almas de maneira que fizesse sentido para o reino de Deus. Agora você deve estar se perguntando, por que essas escolhas alimentares são tão importantes? A verdade é que cada alimento que Jesus consumia tinha um profundo significado simbólico. Vamos pegar, por exemplo, o vinho. Não é apenas uma bebida alcoólica comum. O vinho, na época de Jesus, era um símbolo de alegria, de celebração e de aliança com Deus. Na última ceia, quando Jesus partilhou o cálice de vinho com os discípulos, ele estava dizendo: "Este é o meu sangue, que é derramado por muitos para perdão de pecados." Mateus 26:28. O vinho não era apenas uma bebida. Ele representava o sacrifício de Jesus, o sangue que ele derramaria para a redenção de todos nós. Jesus nos ensina que a comida e a bebida têm um significado profundo. Não era apenas o que ele comia, mas como isso nos aponta para algo maior, a redenção e o sacrifício de Cristo. Mas, além do vinho e do pão, há algo muito interessante na comida que Jesus não comia. Jesus seguia as leis alimentares judaicas e o porco era considerado impuro de acordo com a Torá. Isso nos mostra que obedecer às leis de Deus era mais importante para Jesus do que seguir as convenções sociais ou alimentares da época. Ele não estava apenas preocupado com o que comia fisicamente, mas com seguir a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. E é aqui que a alimentação de Jesus se torna um exemplo para nós. Jesus não nos chama a comer de maneira extravagante ou a buscar o prazer nas comidas do mundo.
Ele nos chama a lembrar da profundidade espiritual de cada refeição, de cada momento de comunhão à mesa. O que comemos deve ser um reflexo da nossa fé e da nossa relação com Deus. Agora pense em algo ainda mais profundo. Quando Jesus se referiu ao pão e ao peixe, ele não estava apenas falando de comida física. Ele estava nos ensinando sobre sua missão divina. O pão representava seu corpo partido por nós. O peixe, como símbolo de vida, representava aqueles que seriam alimentados por ele. Ele mesmo é o alimento eterno. Ele nos dá vida abundante através da sua palavra e do seu sacrifício. E essa foi a verdadeira comida que ele nos ofereceu, sua própria vida. O que Jesus comia nos lembra de algo profundamente espiritual. Não é sobre o que colocamos em nossos corpos, mas sobre como vivemos para honrar a Deus com tudo, até mesmo nas pequenas coisas. Cada refeição pode ser uma oportunidade de gratidão, reflexão e louvor a Deus, ao invés de apenas uma necessidade biológica. Comer com Jesus é comer para viver, não para simplesmente existir. Mas há algo ainda mais surpreendente sobre a alimentação na Bíblia que vai te deixar pensando sobre como a comida se conecta com a nossa alma de maneiras que você nunca imaginou. Vamos continuar explorando essa verdade nas próximas revelações. Você já parou para pensar em como a comida na vida de Jesus é também um meio de ensinar? Não era apenas sobre o que ele comia, mas sobre o significado profundo por trás de cada alimento. Jesus usou a comida como uma ferramenta de ensino espiritual. Lembre-se da famosa multiplicação dos pães e peixes. Quando a multidão estava faminta e não havia comida suficiente, Jesus multiplicou os pães e peixes e alimentou mais de 5.000 pessoas. Mas o milagre não foi apenas sobre a alimentação física, foi sobre a generosidade divina, sobre como Deus provê em tempos de escassez e também sobre o poder de Jesus como o pão da vida. Ao multiplicar os pães, Jesus estava nos ensinando que Ele é o sustento real para nossas almas. O pão que Ele oferece não é um alimento perecível, mas vida eterna. Quando Ele disse, "Eu sou o pão da vida", João 6,35, Ele estava apontando para algo muito mais profundo do que o pão que alimenta fisicamente. Ele estava se referindo ao fato de que Ele, e somente Ele, pode nutrir nossa alma e nos dar a verdadeira satisfação. Ele é o alimento que nunca acaba, a fonte que nunca seca. Agora, se você acha que essa ideia de comer para a alma é apenas algo espiritual, vamos falar sobre a ceia. A última ceia de Jesus com os discípulos é outro exemplo poderoso de como ele usou a comida para nos ensinar. Ao partir o pão e compartilhar o vinho, ele não estava apenas celebrando uma refeição comum, mas estava institucionando o sacramento da Eucaristia, onde o pão se torna seu corpo e o vinho seu sangue. Esse momento é o ápice do sacrifício de Cristo, onde Ele se oferece por nós de maneira completa. Aqui, a refeição se torna a própria presença de Deus entre nós e nos ensina que, ao comermos e bebermos, devemos nos lembrar do sacrifício de Cristo e da aliança nova que Ele fez conosco. Cada pedaço de pão, cada gole de vinho, se torna um ato sagrado que nos conecta profundamente a Ele. Mas não podemos parar por aí. O conceito de comer e beber em Cristo não está restrito a uma ceia. Jesus também nos ensina que a alimentação espiritual é uma necessidade contínua, não algo pontual. Ele é o pão diário que devemos buscar, a água viva que devemos beber. Aqui está o ponto essencial. O que Jesus comia era muito mais do que uma refeição física. Ele usava a comida para nos ensinar sobre o sustento espiritual que só Ele pode oferecer. Ao longo de toda a Bíblia, a comida simboliza o relacionamento de Deus com seu povo. Comer com Jesus é, na verdade, uma metáfora para nos alimentarmos da sua palavra e vivermos de acordo com seus ensinamentos.
Jesus nos ensina que não vivemos só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Agora, imagine o impacto que isso tem para nós hoje. O que estamos comendo no nível espiritual? Estamos nos alimentando de verdades eternas ou estamos buscando satisfação nas coisas temporais que logo se acabam? A comida de Jesus nos convida a refletir sobre o sentido profundo da verdadeira alimentação que nutre nossa alma para a eternidade. E ao fazer isso, ele nos desafia a viver de maneira alinhada com seu propósito, buscando o verdadeiro sustento que vem de Deus, não das coisas passageiras deste mundo. A alimentação de Jesus, ao longo de sua vida, não foi apenas uma necessidade física, mas também um ato simbólico de ensino espiritual. Cada alimento que ele consumia tinha um propósito mais profundo. Isso fica evidente quando olhamos para sua interação com a comida e como ele a usou para refletir sobre o reino de Deus. Um exemplo claro disso é quando ele usou a parábola do banquete. Em Lucas 14:15-24, Jesus conta a história de um homem que preparou um grande banquete e convidou muitos, mas muitos recusaram o convite. O banquete, nesse contexto, representa o reino de Deus e a abundância espiritual que ele oferece a todos, mas que muitos rejeitam. Quando as pessoas de primeira classe recusaram, o mestre do banquete mandou convidar os pobres, os aleijados, os cegos e outros da periferia da sociedade. Isso não só ilustra a generosidade divina, mas também aponta para a abertura de Jesus para todos, independentemente de seu status social ou condição. Essa parábola é um convite de Jesus para participarmos do banquete celestial com ele. Ele nos chama para uma mesa de comunhão, perdão e restauração. A refeição, em muitos momentos nas Escrituras, se torna uma representação da celebração da salvação, da fellowship com Deus e da partilha do corpo de Cristo. Quando participamos da Santa Ceia, é como se estivéssemos aceitando o convite para esse banquete, onde Deus se oferece como o alimento essencial. Outra história que revela o profundo simbolismo da alimentação de Jesus é a da multiplicação dos pães e peixes. Aqui, Jesus não apenas alimenta fisicamente a multidão, mas também usa essa ocasião para ensinar uma lição espiritual poderosa. Em João 6:5-13, vemos que Jesus alimenta 5.000 homens com apenas 5 pães e 2 peixes. Mas o mais impressionante não foi o milagre em si, mas o que ele disse logo depois. Eu sou o pão da vida. João 6:35. Ele não estava falando apenas sobre o pão físico que havia multiplicado, mas sobre sua capacidade de satisfazer as necessidades espirituais mais profundas. O pão e o peixe, nesses momentos, representam a providência de Deus, que vai além das necessidades físicas e se estende para o plano espiritual. Jesus nos ensina que mesmo quando as circunstâncias parecem escassas, Ele é mais do que capaz de suprir todas as nossas necessidades, não apenas físicas, mas espirituais. Porém, há algo mais profundo sobre a comida na vida de Jesus que pode te surpreender ainda mais. Ao tomar a refeição com publicanos, pecadores e pessoas marginalizadas, Jesus estava desafiando os valores da sociedade e mostrando que não é o status ou a pureza externa que importa para Deus, mas o coração que se volta para Ele. Ele nos mostra que o banquete de Deus está aberto para todos, não importa o quanto fomos ou somos considerados indignos. Jesus fez questão de comer com os pecadores porque ele estava trazendo a salvação para todos e quebrando barreiras sociais. Então, ao pensarmos no que Jesus comia, devemos lembrar que a alimentação era uma forma de relacionamento e comunhão, tanto com Deus quanto com os outros. Cada refeição foi um ato de partilha, um momento de acolhimento e restauração. Ele nos ensina que a verdadeira refeição espiritual vai além da comida física.
Ela sacia as necessidades mais profundas do nosso ser, traz cura, renovação e unidade. O impacto disso é tremendo. Ele nos chama a olhar para a comida não apenas como uma necessidade biológica, mas como uma oportunidade de experimentar Deus de uma maneira profunda e transformadora. E agora é hora de refletirmos sobre a importância disso para nós hoje. Como estamos alimentando nossa alma? O que estamos comendo espiritualmente? Jesus nos convida a vir a Ele como o pão da vida, a buscar o alimento espiritual que Ele oferece e que nunca nos deixa com fome. Ele não só nos ensina sobre os alimentos que consumia, mas nos convida a um banquete eterno, onde Ele é o centro e tudo o que precisamos é dele. Agora que refletimos sobre o simbolismo da comida na vida de Jesus, é importante também lembrar que, em muitas ocasiões, ele usou a comida para ilustrar a natureza do reino de Deus e o relacionamento de Deus com o seu povo. Quando Jesus partilhou refeições com aqueles ao seu redor, especialmente os marginalizados, ele estava desafiando as normas sociais e mostrando que a verdadeira comida espiritual não é sobre quem você é ou o que você tem, mas sobre estar disposto a receber a graça de Deus. O convite de Jesus à mesa não era apenas para os justos ou os bem-sucedidos, mas para todos, especialmente os que eram vistos como pecadores pela sociedade. Ele usou a refeição para demonstrar que a graça de Deus é inclusiva. Lembre-se de quando ele jantou com Mateus, o cobrador de impostos. Em Mateus 9, 10 e 13, os fariseus criticaram Jesus por comer com pecadores e publicanos, mas ele respondeu: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vai e aprende o que significa: eu quero misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores." Jesus estava, de maneira clara, mostrando que sua mesa era um lugar de cura, restauração e redenção para todos que estivessem dispostos a aceitar seu convite. Isso nos leva a uma reflexão importante. Quem estamos convidando para a nossa mesa? O banquete de Jesus é um exemplo de como devemos viver. Quando comemos, não é apenas para satisfazer nossa fome física, mas também para criar comunidade, para praticar hospitalidade, para expandir a graça de Deus em nossas vidas e nas vidas dos outros. Comer com Jesus é um ato de inclusão, de acolhimento e de compartilhamento que reflete o reino de Deus. O significado espiritual da comida se torna ainda mais evidente quando pensamos no gesto de Jesus ao lavar os pés dos discípulos na última ceia. Esse não foi apenas um ato de humildade física, mas também um sinal de serviço espiritual. Ele usou uma refeição simples para demonstrar que, no reino de Deus, os maiores são aqueles que servem. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, estava nos ensinando que, ao partilhar nossa vida com os outros e ao partilhar a mesa com eles, estamos demonstrando o amor sacrificial de Deus, o amor que nos chama a servir uns aos outros, não importa quem sejamos. E o mais impactante de tudo, Jesus usou o ato de comer e beber para nos preparar para algo ainda maior. Ele nos preparou para participar do banquete eterno, o banquete celestial, onde a verdadeira comida, a comunhão plena com Deus, será consumada. Quando Jesus disse: "Eu sou o pão da vida", João 6,35, ele estava nos convidando a participar de sua vida, a beber de sua água viva, a nos alimentar de sua palavra. A refeição que ele compartilhou conosco aqui na terra é apenas um reflexo do que virá no reino dos céus, onde estaremos sentados à sua mesa para sempre. Essa visão de comida espiritual nos chama a olhar para a alimentação de Jesus não como algo físico e limitado, mas como uma representação da nossa necessidade constante de Deus. Ele nos alimenta não apenas com pão, mas com sua palavra, sua presença e, o mais importante, com sua vida eterna. Agora, você está se perguntando:
Como isso tudo impacta a minha vida hoje? Como a comida e a refeição podem me conectar com Deus de uma maneira mais profunda? A resposta está em ver a refeição não apenas como uma simples necessidade biológica, mas como um ato de comunhão com Deus e com os outros. Quando comemos, lembramos de quem nos sustenta, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Cada refeição é uma oportunidade para gratidão, para reflexão e para partilhar o amor de Deus com aqueles ao nosso redor. A mesa de Jesus é aberta a todos, e a comida que ele oferece não se limita a um prato de comida, mas a uma vida completa, plena e eterna. Agora é hora de refletirmos. O que estamos realmente buscando em nossa alimentação? Estamos buscando apenas satisfazer nossa fome física, ou estamos buscando ser alimentados espiritualmente, dia após dia, por Cristo, o pão da vida? À medida que nos aprofundamos ainda mais no significado espiritual da comida na vida de Jesus, é impossível não perceber o poder da refeição em termos de comunhão e unidade. A alimentação na época de Jesus não era apenas uma necessidade básica ou uma simples oportunidade para matar a fome. Ela era um ato sagrado de união. Pense sobre isso por um momento. Quando Jesus comia com os discípulos, quando partilhava uma refeição com eles, não era apenas uma troca de palavras ou um simples convívio social. Cada refeição era uma expressão de intimidade, de conexão profunda e de unidade espiritual. Jesus usava essas refeições para ensinar que o reino de Deus é sobre comunhão, com Deus e uns com os outros. Um dos momentos mais poderosos de comunhão e simbolismo ocorre na última ceia. Ali, Jesus compartilhou o pão e o vinho, elementos simples e acessíveis, mas com profundo significado espiritual. Ele disse, enquanto partia o pão: "Este é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim." Lucas 22:19. E o vinho, como símbolo do seu sangue derramado pela humanidade, foi dado como um sinal de nova aliança, de um relacionamento restaurado entre Deus e a humanidade. Jesus não estava apenas compartilhando uma refeição comum. Ele estava instituindo um memorial eterno, nos convidando a lembrar de seu sacrifício e a viver em comunhão com Ele. E mais, Jesus também nos ensina que, ao compartilharmos uma refeição, estamos nos fortalecendo espiritualmente e experimentando a unidade que Ele oferece. Quando participamos da Santa Ceia, não estamos apenas comendo e bebendo fisicamente, mas estamos sendo alimentados espiritualmente, reforçando nossa aliança com Cristo e com os outros irmãos e irmãs na fé. A refeição se torna, assim, um ato de testemunho e memória do que Cristo fez por nós. E aqui está a beleza da refeição cristã. Quando Jesus partilhou o pão e o vinho, ele não estava apenas falando sobre comida física, mas nos mostrando um modelo de como viver em comunidade. No reino de Deus, não há lugar para divisões. Ele, que era o Filho de Deus, se colocou à mesa com pecadores e marginalizados, não como juiz, mas como redentor, chamando a todos para experimentar a verdadeira unidade em Deus. Com isso, ele está nos ensinando que a comida, ou qualquer refeição, não é apenas um momento para nos alimentarmos fisicamente, mas uma oportunidade de compartilhar a graça de Deus com os outros. A mesa de Jesus é uma mesa de acolhimento, onde todos são convidados a se sentar e a receber sua graça, independente de quem sejam ou de onde venham. E ainda mais, Jesus demonstrou que, quando comemos juntos, não estamos apenas nos alimentando, mas também nos tornando um corpo unido em Cristo. Ele disse: "Eu sou o pão da vida." João 6,35. E com isso, ele nos ensina que, ao nos alimentarmos de sua palavra e de sua presença, estamos sendo transformados e renovados, tanto espiritualmente quanto em nossos relacionamentos. Isso nos leva a uma reflexão importante. Como vemos a refeição em nossas vidas?
Será que estamos tratando a comida apenas como uma forma de nos satisfazer fisicamente? Ou estamos usando as refeições como uma oportunidade para cultivar a comunhão com Deus e com os outros? A refeição de Jesus nos ensina que comer é também um ato de adoração e de união. Cada refeição, mesmo as mais simples, pode ser um momento de conexão com Deus e com a nossa comunidade de fé. Agora, imagine como isso pode transformar suas refeições diárias. Cada momento à mesa, seja com a família, amigos ou até sozinho, pode ser um momento de graça. Não importa o tipo de comida que você está servindo. O que importa é como você a usa para refletir o amor de Deus e fortalecer seus laços com os outros. Jesus fez da comida um símbolo de sacrifício e de comunidade. Ele nos convida a partilhar nossas refeições com os outros, a oferecer amor e acolhimento, e, acima de tudo, a lembrar que a verdadeira comida que alimenta nossa alma vem dele. Ele nos sustenta não apenas no corpo, mas também na alma, através de sua palavra, seu sacrifício e sua presença constante em nossas vidas. Agora que entendemos a profundidade da refeição cristã, pense em como isso pode mudar a maneira como você encara a alimentação diária. Estamos prontos para fazer cada refeição um ato de adoração a Deus? A refeição se torna uma oportunidade de crescimento espiritual e de unidade com aqueles que compartilham a fé. Se isso está tocando seu coração, continue acompanhando a jornada de descoberta sobre como viver de maneira abundante e cheia de graça. À medida que refletimos sobre a comida na vida de Jesus, é importante entender que a refeição não é apenas sobre o que colocamos em nossos corpos, mas sobre como usamos esses momentos para nos conectar com Deus e uns com os outros. Na época de Jesus, as refeições eram momentos de profunda comunhão. Comer com alguém era uma maneira de estabelecer relações, de demonstrar cuidado e respeito. E quando Jesus se sentava à mesa, ele estava transformando a simples refeição em algo sagrado. Vamos lembrar, por exemplo, da ocasião em que Jesus se revelou aos 2 discípulos a caminho de Emaús, Lucas 24, 13 e 35. Eles não o reconheceram imediatamente, mas quando ele partiu o pão, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Esse gesto de partir o pão não era só uma refeição, mas um sinal da presença divina. Jesus, ao se revelar dessa forma, estava mostrando que ele é a verdadeira comida e que ao nos alimentarmos dele, somos espiritualmente renovados. Essa história nos leva a uma grande lição sobre o papel da comunhão à mesa. Cada vez que comemos, especialmente com outros cristãos, estamos lembrando daquilo que Jesus fez por nós. Ao compartilhar o pão, estamos declarando que somos um corpo em Cristo, unidos pelo mesmo sacrifício. Não é apenas a comida que nos une, mas a comunhão que temos em Cristo, sendo alimentados espiritualmente por Ele. Agora vamos dar um passo ainda mais profundo. Quando Jesus se alimentava, ele não estava apenas preenchendo uma necessidade física, ele usava as refeições para falar sobre a sua missão divina. Quando ele disse, "Eu sou o pão da vida", João 6,35, ele estava se referindo ao alimento espiritual que ele traz para nossas vidas. O pão representa a nutrição espiritual que vem dele, a satisfação profunda que só ele pode oferecer. Jesus nos ensina que não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4,4. Cada refeição era, então, uma oportunidade para Jesus ensinar sobre o reino de Deus. Ao comer, ele mostrava que por mais que o corpo precise de comida, a alma precisa de Deus. A comida física é transitória, mas a comida espiritual, a presença de Cristo em nossas vidas, é eterna e satisfaz por completo. Além disso, as refeições de Jesus também eram uma forma de quebrar barreiras sociais. Como vimos, ele não hesitou em comer com pecadores, publicanos e marginalizados que eram rejeitados pela sociedade religiosa de sua época.
Ao comer com esses indivíduos, Jesus não estava apenas partilhando uma refeição. Ele estava dizendo que no seu reino não há exclusões, não há rejeição. Ele veio para todos, não importa o seu passado ou o que fizeram. Ele nos ensina que quando compartilhamos nossas refeições, devemos acolher os outros como ele nos acolhe, com amor e aceitação. E então surge uma última pergunta. O que isso tudo significa para nós hoje? Como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa vida cotidiana? Comer com Jesus, compartilhar uma refeição com outros, é um ato espiritual profundo. Cada refeição pode ser um momento de comunhão, de aprendizado e de reflexão sobre o sacrifício de Cristo. Não importa se estamos comendo em casa, no trabalho ou em uma reunião de amigos, cada refeição pode ser um momento de gratidão a Deus, de adoração e de reflexão. Agora, pense no impacto que isso pode ter em nossas vidas. Imagine que cada refeição que compartilhamos com alguém se torne uma oportunidade para compartilhar o amor de Cristo, para ensinar sobre o reino de Deus e para viver em comunhão com o corpo de Cristo. Jesus nos convida a olhar para a comida e a refeição de uma maneira nova e espiritual. A comida é mais do que apenas algo que nos sustenta fisicamente. Ela é um meio de unidade, um símbolo de fé e um reflexo do que Ele fez por nós. Como vamos responder a esse convite? Como vamos usar as refeições em nossas vidas para refletir a generosidade, a graça e a inclusão de Deus? Estamos prontos para viver de maneira sacrificial, servindo aos outros e reconhecendo que o pão que Jesus oferece é o único que verdadeiramente nos sustenta? Agora, vamos nos preparar para dar um passo ainda mais profundo na compreensão de como as refeições e a comida espiritualmente significam mais do que imaginamos. À medida que continuamos a explorar o papel da comida na vida de Jesus, um tema central começa a se destacar: a importância da gratidão e da oração nas refeições. Para Jesus, cada refeição era uma oportunidade para expressar gratidão a Deus e reconhecer que tudo vem de sua providência. Vemos isso claramente nas Escrituras, especialmente nas vezes em que Jesus abriu os céus com uma oração antes de comer. Ele abençoava o pão e o vinho, agradecendo a Deus antes de distribuí-los. Isso não era apenas um ritual, mas um exemplo de como devemos viver nossa vida diária, reconhecendo a bondade de Deus em tudo o que temos e recebemos. Esse momento de oração era essencial, pois nos ensina que não podemos tomar nada por garantido, e tudo o que temos é graça de Deus. Além disso, a oração sobre a comida também é um ato de humildade. Ao orarmos antes das refeições, estamos reconhecendo nossa dependência de Deus. Jesus, o Filho de Deus, mesmo sendo divino, se apresentava como totalmente dependente de Deus, o Pai, para a sua sustância. Ele nos mostra que, como filhos e filhas de Deus, devemos expressar nossa confiança e gratidão a Ele por todo o sustento físico e espiritual que Ele nos dá. Por exemplo, em Mateus 14:19, antes de multiplicar os pães e os peixes para alimentar a multidão, Jesus levantou os olhos ao céu, deu graças e partiu os pães. Ele orou em ação de graças, mostrando-nos que todo alimento é uma dádiva de Deus e que, ao comermos, devemos nos lembrar de que Ele é a fonte de toda boa dádiva. Ao celebrar a ceia com seus discípulos, Jesus não estava apenas dividindo o pão fisicamente, mas também nos ensinando como partilhar nossas bênçãos espirituais com os outros. O ato de comer juntos se torna, então, um símbolo de unidade, comunhão e celebração daquilo que Deus fez por nós. Jesus nos mostrou que, ao partilhar uma refeição, estamos também compartilhando a vida de Deus com os outros. Comer com Ele, compartilhar o pão com nossos irmãos, é um ato de comunidade que reflete o reino de Deus. É um lembrete de que, como discípulos de Cristo,
Somos chamados a servir uns aos outros, a oferecer o que temos, seja alimento físico ou espiritual, e a demonstrar o amor de Deus através de ações práticas. Agora, considere o poder de compartilhar uma refeição. Jesus se associava àqueles que eram desprezados pela sociedade, como os publicanos, os pecadores e os marginalizados. Ele comia com eles, não porque os aceitava em seu pecado, mas porque ele queria restaurá-los, curá-los e mostrá-los que o reino de Deus está aberto a todos, independentemente de sua posição ou história. Ele foi à mesa desses pecadores porque seu objetivo era transformar suas vidas. Portanto, ao partilhar refeições com outras pessoas, especialmente com aqueles que a sociedade exclui, estamos vivendo o Evangelho de Jesus. Estamos proclamando o amor de Deus e a inclusão de todos no seu reino. Assim como Jesus, podemos usar cada refeição como uma oportunidade para transformar vidas, para ser luz nas trevas e para demonstrar compaixão e gratidão. O mais surpreendente é que Jesus também nos ensina a ter uma refeição constante com Ele, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Quando Ele disse: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo." Apocalipse 3:20. Ele nos convidava para um banquete espiritual, onde ele é o anfitrião e nós somos convidados a comer com ele todos os dias. Essa refeição não é só para quando estamos em grandes momentos ou celebrando com muitos, mas é uma experiência diária. Podemos comer com Jesus através da oração, da meditação em sua palavra e de cada ato de obediência. Assim, cada refeição, física ou espiritual, se torna um momento de comunhão com Cristo. Então, a pergunta é: como podemos refletir isso em nossas vidas diárias? Como podemos tornar nossas refeições momentos de gratidão, de comunhão, de serviço e de transformação? Como podemos compartilhar com os outros o que recebemos de Deus em cada refeição, não apenas de alimento, mas também de amor, perdão e graça? Jesus nos ensina que cada refeição pode ser uma celebração do reino de Deus. Cada pedaço de pão, cada gole de vinho, é um ato sagrado de adoração e serviço. E à medida que comemos, lembramos do sacrifício de Cristo, de seu amor imensurável por nós e de nossa missão de compartilhar esse amor com o mundo. Agora, como estamos respondendo ao convite de Jesus para ceiar com Ele? Cada refeição pode ser uma oportunidade de renovar nosso compromisso com Deus, de abrir nosso coração para Ele e de compartilhar sua graça com aqueles ao nosso redor. Nos próximos momentos, vamos refletir sobre como isso se aplica ainda mais profundamente em nossa jornada cristã. Agora que exploramos profundamente como Jesus usou a comida para ensinar verdades espirituais, é importante refletir sobre o que tudo isso significa para nós hoje. Jesus não apenas se alimentava de maneira simples, mas usava cada refeição como uma oportunidade para ensinar sobre o reino de Deus, sobre compaixão, inclusão e serviço. Quando pensamos nas refeições que compartilhamos, seja com familiares, amigos ou até mesmo com estranhos, devemos lembrar que cada refeição pode ser uma oportunidade de amor e serviço. Assim como Jesus fez, devemos também partilhar nossas bênçãos com os outros, acolher os necessitados e, através da mesa, refletir o amor de Cristo. Uma refeição com Jesus é mais do que um simples ato de comer. É uma celebração de sua presença em nossa vida. Cada pedaço de pão e cada gole de vinho se torna um lembrete do seu sacrifício e da nossa união com Ele. Ele é o pão da vida, e ao nos alimentarmos dele, estamos sendo nutridos espiritualmente, recebendo a vida eterna que Ele oferece. Mas, mais do que isso, ao comermos juntos, estamos também fazendo parte do corpo de Cristo, unidos na fé, fortalecendo os laços de comunhão e amor. A mesa de Jesus, como Ele nos ensinou,
é um lugar de acolhimento e restauração, um espaço onde, independentemente das nossas diferenças ou da nossa história, podemos ser restaurados e reconciliados com Deus e com os outros. Agora, a pergunta é: como podemos aplicar essas lições em nossas vidas diárias? Estamos convidando Jesus para a nossa mesa de forma diária, não apenas nas refeições, mas em nossa vida espiritual. Estamos comunicando o amor de Cristo com aqueles com quem partilhamos nossa mesa? A refeição, como Jesus nos mostrou, é muito mais do que um ato físico. Ela é uma experiência espiritual, uma oportunidade de se conectar com Deus, de partilhar sua graça e de vivenciar o reino de Deus aqui e agora. Então, vamos aproveitar cada refeição, cada momento ao redor da mesa, para lembrar o que Jesus fez por nós, para compartilhar sua generosidade com os outros e para fazer de cada refeição uma oportunidade de adoração e serviço. Se você sente que este convite de Jesus para ceiar com Ele está tocando seu coração, não perca a chance de se inscrever no canal e continuar aprendendo mais sobre como viver a vida cristã de forma profunda e significativa. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa entender o poder da refeição espiritual e como Jesus nos ensina a viver em verdadeira comunhão com Ele e com os outros. Siga o canal Saga Divina para mais revelações sobre como viver o reino de Deus em cada aspecto da nossa vida cotidiana. Nos vemos no próximo vídeo.